ter para a prova lucro arbitrado, lucro real e mais o conteúdo da semana que vem. Então, em cima disso, ilustres, vamos aqui já dar continuidades aos nossos conteúdos para que a gente possa ir avançando e realizando. Bom, nós iniciamos, né? Falamos lá do MEI, falamos sobre a legislação do sistema, né, uma introdução sobre o nosso sistema tributário, né, da nossa legislação tributária, falamos pelo CTN e tudo mais. E aí entramos especificamente nos regimes tributários, né, lembrando que tinha o MEIzinho, que ele faz parte, né, digamos assim, ele é um pedaço do Simples Nacional. Em seguida, vimos o próprio Simples Nacional, vimos o lucro presumido, né? Esse primeiro recorte foi a nossa primeira prova. Já vimos agora o lucro arbitrado, vamos entrar agora no lucro real e vamos ver ainda mais uma outra pauta que vai ser a nossa segunda prova. Então, ilustres, né? Em cima disso, a gente vai avançando exatamente hoje para a gente abordar o lucro real. Ele sendo, no caso, o nosso último regime tributário que existe para que as empresas possam estar em plenos pulmões, né, funcionando, adotando para a apuração do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e também os demais tributos. Bom, pessoal, primeiro, cabe aqui esclarecer, né, o que seria o lucro real. Por que ele tem esse nome, inclusive, né? Por que lucro real? Bom, o lucro real, ele é um regime que mais precisa, né, de um acompanhamento. Por isso, ele é o que? Ele é mais caro, né? Para quem já tem aí contato com a contabilidade, sabe que pouquíssimas empresas trabalham no lucro real. Por quê? Porque é uma contabilidade mais cara, porque ela exige um acompanhamento maior. Ela exige, né, uma atenção com em relação às operações da empresa, tanto fiscal e financeira, muito maior. Por quê? Porque, como o nome está dizendo, pessoal, lucro real, você só vai pagar imposto em cima daquilo que efetivamente você possuir de lucro. Isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer que, comparado com os outros regimes, que a gente paga sobre o faturamento, ou seja, no simples, né? Você vai pagar lá, sei lá, um exemplo, você vai pagar 10%. 10% de quê? Sobre o seu faturamento. No lucro presumido, você vai pagar lá, por exemplo, né, o quê? 8%, né, no comércio. Sobre o quê? Sobre o seu faturamento. Quer dizer, pelo menos é a presunção do lucro. Mas percebam que é tudo em cima de quê? Em cima do faturamento. Então, isso faz com que você, na prática, né, para empresas bem organizadas, que na prática você pague mais, né? Você acaba pagando mais impostos, porque você não está pagando imposto sobre o que você efetivamente lucrou. Você está pagando imposto sobre o quê? Você está pagando imposto sobre o seu faturamento. Então, vamos supor que você tenha faturado 100 mil. Se você estiver lá no Simples Nacional, você vem aqui, né? Está enquadrado na alíquota de 10%, você vai pagar 10% sobre 100 mil. Então, você vai pagar 10 mil de imposto. Simples assim. Ah, mas eu tive, né, despesa, meus custos e tal, tal, tal. Se você tiver faturado 100 mil, tá, nesse mês, e as suas despesas forem de 150 mil, você teve o quê? Você teve um prejuízo. Mas nesses regimes de apuração, né, isso não importa. O que importa é o quê? O que importa é o seu faturamento. Então, você vai ter que pagar um imposto. Em contrapartida, quando você está aqui no lucro real, né, você só vai pagar se você tiver lucro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que num cenário como esse, né, num cenário em que você tem mais despesas do que receita, ou seja, você está tendo um prejuízo, você vai pagar quanto de imposto no lucro real? Nada. Você não vai pagar nada, porque se o lucro é real, você só vai pagar imposto em cima daquilo que você efetivamente lucrar. Então, isso faz com que o quê? Isso faz com que o controle seja muito maior, para que evitemos de que tenhamos empresas exatamente o quê? Fraudando isso. Senão você ia ter uma enxurrada de empresas
fazendo contabilidade pelo lucro real, dizendo que estava tendo prejuízo, para o quê? Para não pagar imposto. Sabemos como funciona, né, na prática a maioria dos empresários. Ele quer pagar o menos possível de impostos. Isso está errado? Não, está certo. Desde que você faça isso dentro da legislação. Então, o lucro real, por permitir essa situação de você não pagar nada de imposto, ele obrigatoriamente, né? E obviamente ele acaba tendo o quê? Ele acaba tendo um acompanhamento mais atento, mais rigoroso. E claro, com isso vem mais obrigações acessórias. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o contador tem mais serviço, ele tem mais declarações a realizar, ele tem um controle, uma rigidez maior, justamente para que o governo tenha certeza de que aquela pessoa, né, que declarou que não teve lucro e por isso não pagou imposto, ela realmente está falando a verdade. Então, perceba que no lucro real, o lucro líquido ele vai ser apurado, né? Obviamente, o lucro através da sua contabilidade, tá? E aí, na hora de você fazer essas apurações, você vai ter que estar transcrevendo todos os lançamentos contábeis para o livro de apuração do lucro real, também chamado, né, de LALU, ou para o ELAX, que é o livro de apuração da contribuição social, ou seja, da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, são duas siglas para representar os dois livros de apuração dos dois tributos, né? Ou seja, um referente ao imposto de renda e o outro referente à contribuição social. Então, são os livros de apuração respectivos, né, de cada um dos tributos. E aí, professor, como é que a gente faz? Então, a gente faz a contabilidade normal, vai lançando. Então, assim, nós temos o quê? Nós temos uma legislação que vai dizer o que é que você pode considerar, né, para efeitos de exclusões, compensações e ainda adições. Como assim, professor? Como assim que você não pode lançar qualquer coisa, né, dentro desses livros que não esteja previsto em lei? Não é simples assim, você tem que ter um controle. Aí, novamente, retornamos para a ideia de um acompanhamento mais atento, né? De que você tenha um controle maior em cima dessa apuração, em cima desses relatórios. Por quê? Porque ele vai exigir documentações, ele vai exigir comprovações para que esses documentos sejam efetivos, sejam reais, tá? Então, nesse sentido, ilustríssimos, nós podemos aqui avançar e dizer que a opção, né, pelo lucro real, as pessoas jurídicas elas podem optar, né, pelo lucro real. Ah, professor, a minha empresa é pequenininha, posso optar? Pode, não tem problema nenhum, tá? Qualquer empresa ela pode optar pelo lucro real, claro, desde que ela não esteja obrigada a este regime. Como assim? Bom, porque é o seguinte, vamos imaginar que você é obrigado a aderir, né, a fazer a tributação pelo lucro real. Então, perceba que se você é obrigado, você não tem opção, você não está optando pela tributação, você é uma pessoa obrigada. Então, se você é obrigado, você não está optando. Mas, para aquelas que não são obrigadas, como, por exemplo, aquelas que estão lá no Simples Nacional, as que estão no lucro presumido, todas essas empresas, se elas quiserem, elas podem vir para o lucro real, tranquilamente. Não tem nenhum problema. O problema aí que ela vai ter, no caso, vai ser de que vai ter que ter um controle maior, vai ter uma contabilidade mais cara, mas aí é questão de planejamento tributário para ver se compensa ou não. Mas essas sim tem opção. Por quê? Porque ela pode tanto ficar no simples, como no lucro presumido, como no lucro real. Ela está optando ir para o lucro real. Entretanto, contudo, todavia, nós temos aquelas que são obrigadas ao lucro real. Essas que são obrigadas não tem o que se discutir. Ela está obrigada e vai ter que assumir a bucha e ir até o final. Então, quem são as obrigadas? As obrigadas vão ser exatamente quem? Primeiro, aquelas empresas que faturem acima de 78 milhões. Por quê? Porque lembra, o Simples Nacional, você tem um limite de faturamento de até 4,8 milhões. Isso para o Simples Nacional. Para o lucro presumido, você tem um limite de até 78 milhões, que é exatamente esse aqui. Passou de 78 milhões, você já está obrigado à tributação pelo lucro real. Isso pelo faturamento. Então, Simples Nacional, até 4,8. Lucro presumido, até 78. Acima disso, todas são do lucro real. Ainda pode ser obrigado a tributar pelo lucro real por questões de atividades, como, por exemplo,
instituição financeira, empresa de seguros privados, capitalização e previdência privada e equiparados, ou seja, sempre aquelas que mexem com recursos financeiros, em sua grande maioria, elas vão estar obrigadas a tributar pelo lucro real. Por quê? Porque o controle é maior, né? A fiscalização é maior, e aí você precisa, né? Já que você está gerenciando fundos, recursos de terceiros, você precisa ter realmente um controle maior, não pode ficar um negócio muito solto. Quem mais está obrigado? Empresas que tenham lucros ou rendimentos oriundos do exterior, empresas que gozem de benefício fiscal, como isenção e redução do imposto de renda. Oxente, professor, como assim? Quer dizer que eu tenho um benefício e estou obrigado ao lucro real? Está, pessoal. Está no sentido de que, se você quiser fazer uso desse benefício. Por quê? Porque se você for tributar pelo Simples Nacional ou se você for tributar pelo lucro presumido, você não vai poder fazer uso desses benefícios. Por quê? Porque, de certa forma, o governo já entende que estes regimes de tributação por si só, eles já são, né, um benefício. Então, para que você possa gozar da plenitude, né, dos benefícios fiscais que você, porventura, possa ter, você tem que estar na apuração do lucro real. Então, nesse sentido. Professor, mas tem situações em que eu consigo utilizar do benefício. Tem. Mas é por isso que, por exemplo, quando você diz que a empresa do Simples Nacional não transmite crédito, é por conta de situações como essa. E também é até errada essa frase, porque na verdade ela transmite, mas não transmite como as demais. Mas o que é que isso quer dizer? Empresas que estão tributadas pelo Simples Nacional, elas já fazem parte de um benefício, então ela não tem como fazer uso de outros benefícios. Dá um exemplo, professor. Alíquota zero. Empresas que estão sendo tributadas pela alíquota zero, no PIS e COFINS, elas vão ter que pagar dentro do Simples Nacional normalmente. Por quê? Porque ela não pode fazer uso desse benefício, porque ela já está fazendo uso de um benefício que é o próprio regime Simples Nacional. Então, avançando. Ainda, né? Outras empresas que estão aqui obrigadas a tributar pelo lucro real. Empresas que no decorrer do ano tenham efetuado a suspensão ou redução de imposto, empresas de fomento mercantil, né, as famosas factories, empresas de construção civil com registro de custo orçado, que explorem a atividade de securitização de créditos imobiliários, financeiros ou do agronegócio. Então, novamente, percebam que são grandes empresas, olha só, construção civil, olha só, empresas que mexem com créditos imobiliários, créditos financeiros, é sempre nesse sentido. Empresas que tenham efetuado suspensão ou redução de imposto, olha só, você está aqui o quê? Com benefício, né? Você está o quê? Você está com imposto, né, em suspensão, ou você está com redução, isso aqui é um benefício que você teve, e aí você tem que ter um controle maior em cima disso para você poder fazer uso. Então, é nesse sentido, tá? A gente continua na mesma linha de empresas que necessitam ter um controle maior para que você possa exercer, né, ou gozar de algum benefício, ou trabalhar com algum determinado tipo de atividade, tá bom? Ainda, como é que funciona a questão, né, dos nossos ajustes? Bom, quando a gente fala a respeito de tributação no lucro real, a gente fala em cima o quê? De acordo com o livro de ajustes, né? LALUR, livro de apuração, mas a apuração é o quê? São os ajustes. Porque o que acontece? Para você determinar o que vai ser o seu lucro real, né? Ou seja, o seu resultado ajustado, ela é precedida de uma apuração do lucro líquido de cada período, observando as disposições das leis. Então, vamos imaginar aqui o seguinte: lá na nossa DRE, né, bonitinha, você lá, tá uma empresa lá, e aí você tá lá lançando, né, faturamento, tive um faturamento aqui de 100 mil, tive lá uns custos de mercadoria, né, vendido, foi de 50 mil, aqui você tem um lucro bruto já de 50 mil. Depois disso, você faz o quê? Do lucro bruto, você vai querer tirar as suas despesas, né? Aí você tem lá várias despesas operacionais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que a sua empresa, ela não pede nota fiscal. Por que ela não pede nota fiscal? Não, porque o cara faz mais barato. Quando eu compro esses negócios sem nota fiscal, só compro de gente informal. Então, eu não tenho documentos para comprovar essas despesas, né? Você tem aqui, sei lá, vamos botar aqui 10 mil de despesa. Ou seja, se você tinha 50 menos os 10, você teria um lucro de 40. E isso é o que aparece lá na nossa DRE, um lucro de 40.
Quando você leva isso para o livro de apuração do lucro real, você vai ter que observar o quê? Você vai ter que observar o que a lei dispõe. E o que a lei dispõe? Que você tem que ter os documentos, né? Os documentos que comprovem, que atestem aquela sua movimentação. O que isso significa? Isso significa que se você não tem nota fiscal desses 10 mil, você não vai poder utilizar ele no seu livro de apuração do lucro real. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que na sua DRE contábil, você vai ter lá um lucro de 40, mas no seu livro de apuração do lucro, você vai ter 50. Por quê? Porque você não vai poder deduzir esses 10 mil aqui. Porque você não tem documentos que comprovem. Então, você vai apurar o imposto em cima de 50. Por isso que é chamado de ajustes. Por quê? Porque você pode ter que somar ou ter que subtrair. Como assim? Bom, vamos supor que tenha, né, alguma outra despesa que tenha surgido, que você tenha a documentação, mas que não tenha sido lançado aqui no seu, né, na sua DRE contábil. Então, você pode ir lá e fazer o mecanismo inverso. Né? Ao invés de ter que somar, você pode ter que retirar para apurar. Valame, professor! É desse jeito. Por isso que ela é um pouco mais exigida, por isso que é um pouco mais controlada, porque você vai ter que analisar o que a lei permite como desconto e o que ela não permite. E aí, se não obedecer a este critério, você vai estar apurando de forma equivocada. Mas o resumo da ópera vai ser sempre esse. É o quê? É ver o que pode ser inserido e ver o que pode ser retirado para que você encontre o lucro ajustado, ou seja, o lucro, né, o lucro real que a sua empresa obteve. Então, avançando nesse sentido, nós temos o quê? Na determinação do lucro real e do resultado ajustado, serão adicionados ao lucro líquido do período de apuração. Ou seja, o que é que você tem que somar ao seu lucro líquido, né, da sua DRE? Então, custos, despesas, os encargos, as perdas, as provisões, as participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação, professor, e como é que eu vou saber o que é que está? Minha gente, é só aqui. Você vai ter que ler a legislação do que é que está permitido no imposto de renda e na contribuição social. Você tem que saber, você vai ter que comparar. Claro, você vai ter aquilo que você já sabe de cabeça. Né? Os custos da mercadoria, os meus insumos, lógico, vai poder deduzir. Mas em uma provisão para despesas, né, para perdas com devedores duvidosos, eu vou poder? Ixi, isso aí já é um negócio diferente, eu vou ter que pesquisar. E aquele meu adiantamento do leasing que eu fiz? Ixi, isso é um negócio diferente, vou ter que pesquisar. Mas aí os salários que eu paguei FGTS. Não, isso aí já é clássico, lógico, isso aí você pode deduzir. Então percebam que sempre que tiver aquela coisa que é um pouco mais rebuscada, você vai ter que recorrer à legislação para poder saber se ele é ou não é permitido na hora de você apurar o seu lucro real. Então, tem que ser analisado direitinho, bonitinho, com cuidado, para ver o que é dedutível ou não, tá? Na determinação do nosso lucro real. Professor, então o lucro real é diferente do lucro contábil? É. Por quê? Porque no lucro contábil você vai poder considerar lá as suas provisões, né? Aquilo que você estima, né? Algum tipo de participação, algumas perdas que para a apuração do lucro real ele não vai permitir. Ele tem a sistemática. Professor, me dá aí um exemplo. Bom, vamos imaginar aqui que você tem aqui questão de depreciação, ele vai querer que você utilize o da Receita Federal. Mas vamos supor que você, gerencialmente falando, vamos supor aqui, né? Um exemplo aqui de carro. Carro deprecia 20%, né? Vamos supor que lá na tabela do imposto de renda, a depreciação de carro seja de 20%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se um carro que custou 100 mil, né, e supondo que não tenha valor residual, ele vai depreciar 20 mil por ano, tá? Nesse nosso exemplo. O que isso significa? Isso significa que na sua DRE e no seu LALU, você vai poder lançar esse valor de 20 mil. Agora vamos supor que você contratou, né, um especialista, um perito, e aí você lá observa que a depreciação desse carro, como ele vai muito, né, para a zona rural, é muita pancada, carrega coisa demais, ele não é de 20, mas ele é de 25%. O que isso significa?
Na sua DRE contábil, você vai lá e vai lançar lá uma depreciação de 25 mil no ano. Mas percebam que para o LALU, você vai ter que utilizar o que a legislação permite, que é o quê? 20 mil, nesse nosso exemplo. Então, é nesse sentido. Gerencialmente, contabilmente, você vai até poder fazer algum ajuste, né? Você ter alguns lançamentos e apurar um lucro que vai ser um quê? Um lucro diferente do LALU. Por isso que é chamado de lucro real, de lucro ajustado, né? Porque você vai ter que ajustar para o que a legislação permite na hora dessa apuração. Mais à frente a gente apresenta para vocês, né, onde que vocês podem encontrar, tudo bonitinho, para vocês efetuarem a leitura e ver como que tem que ser, né, o que é permitido, o que é proibido, para vocês poderem trabalhar. Ainda, né, nós acabamos de ver o que seria retirado, mas o que será adicionado? Bom, será adicionado, né, resultados, os rendimentos, as receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração e que, de acordo com a legislação, devam ser computados. Professor, de novo, não falou nada, só disse que é de acordo com a legislação, mas infelizmente é assim, pessoal. Você vai ter que analisar a movimentação da empresa e tudo aquilo que fugir da normalidade, né, que você já não tem um conhecimento tácito, né, empírico, que realmente é possível não deduzir, de continuar, de acrescentar, você vai ter que consultar a legislação, fazer consultas e saber se aquela despesa, né, se aquele item ele tem que ser somado, se ele tem que ser subtraído ou se ele tem que ser desconsiderado de alguma forma, tá bom? E aí, a gente pode o quê? A gente pode apresentar para vocês o anexo número 1 da Instrução Normativa 1700 de 2017. Por quê? Porque lá tem uma lista, né? E aí a gente ressalva o quê? Que na própria legislação ele diz o quê? Uma lista não exaustiva. Professor, o que isso significa? Isso não quer dizer, pessoal, que está listado todos os casos. Por quê? Porque é humanamente impossível. Toda hora vai sempre surgir uma coisa diferente. E aí você vai ter o quê? Você vai ter que pesquisar, você vai ter que analisar e, de repente, fazer consultas junto à Receita Federal, né? Você pode sim fazer consultas e saber, olha só, essa situação nunca foi prevista, não tem nenhum outro caso, e a gente precisa saber se isso aqui pode ser adicionado ou pode ser, e aí ele vai ter uma resposta, e a partir desse momento que você colocar um caso, né, pioneiro, que ninguém tenha passado ainda, você vai acabar sendo utilizado para os demais, né? É assim que funciona. A partir do momento que é pacificado o entendimento, ele é estendido para os demais contribuintes. Então, nesse sentido, vocês podem estar consultando este anexo e que lá vai ter a lista, né? Uma lista das várias adições. A maioria, pessoal, das maioria das conhecidas já estão lá. Então, ou seja, tudo que você vai ter que adicionar ao seu lucro, né? Ao seu lucro líquido, ou seja, ao seu lucro contábil, para você poder apurar o lucro real. Bom, agora que a gente viu a parte de adições, nós temos a parte de exclusões, ou seja, o que a gente vai poder excluir? De novo, a gente vai bater na mesma tecla, o que? Aquilo que seja autorizado pela legislação, tanto do imposto de renda como da contribuição social. E o que isso significa, pessoal? Isso significa, né? Isso significa que nós temos um anexo de número 2 da mesma lei, tá? Ou seja, o anexo de número 1, ele trata das adições, e o anexo de número 2, ele trata de quem? Ele trata das exclusões. Então, percebam que, né, o seu resultado de 100 na sua DRE, ele pode sofrer, tanto que ele pode sofrer adições, conforme o anexo 1, como ele pode sofrer exclusões, conforme o anexo 2. E aí, cabe a gente o quê? Cabe a gente analisar cada situação para ver o que é permitido ser adicionado, assim, na verdade, não somente permitido, mas também obrigado, né? O que é obrigado ou permitido você incluir e o que é obrigado ou permitido você excluir, para que finalmente, depois de realizado, e é por isso que é chamado de ajuste, né? Porque você pode tanto ter coisas para adicionar como coisas para excluir. Então, depois que você faz esse ajuste, né, que você adiciona e exclui tudo que for permitido ou tudo que for devido, aí você vai chegar no que nós chamamos de lucro real. O raciocínio é exatamente esse. Então, avançando,
o que é que nós temos? Apagando. Bom, depois que a gente ajusta, né, o líquido, a gente vai ter o que a gente chama de compensações do lucro líquido. Ou seja, o lucro líquido, ele depois de ajustado, depois do que? De adições e exclusões, nós podemos compensar prejuízos fiscais de períodos apurados em períodos anteriores em no máximo 30% do referido lucro líquido. O que significa, professor? Bom, nós estamos aqui em 2020 e supondo que essa empresa tenha um passado, ela vai ter um passado de quê? De 2019. E se lá no balanço de 2019, né? Se lá no balanço de 2019 ela tiver registrado um prejuízo, e agora em 2020 você estiver tendo um lucro, o que você pode fazer? Bom, eu não vou guardar esse prejuízo para mim, né? Eu vou pegar esse prejuízo de 2019 e vou trazer para cá. Para o quê? Para compensar um pouquinho desse lucro. Então, um pouquinho desse lucro vai ser reduzido. Pouquinho quanto? Até 30% desse lucro. Ou seja, se esse prejuízo for 100, tá? E esse lucro for 100, eu posso vir aqui e zerar meu lucro? Não, minha gente, por favor. Lógico que eu não posso. Tá dizendo o quê? Que é até 30%. Se é até 30%, eu posso compensar, ou seja, eu posso reduzir até 30%. Logo, eu ficaria aqui com um lucro de 70%. Por quê? Porque eu estou compensando 30% do meu prejuízo. E como é que fica lá, professor? Aí você ainda vai ter no final do balanço aqui, né, um saldo de prejuízos acumulado de 70%. Para 2021 você tentar novamente. 2022 e até um dia você acabar com essa bagaça aí, tá? Então, esse é o raciocínio de compensação. Depois que você ajusta, você sabe se naquele ano, né, naquele período, se você está tendo prejuízo ou lucro. Se você teve lucro e você tinha prejuízos, né, nos anos anteriores, você pode compensar eles nesse momento. Professor, e se eu tiver prejuízo de novo? Aí não existe compensação, né, meu filho? Aí você vai aumentar o seu prejuízo, porque você vai somar o prejuízo de 2019 com o prejuízo de 2020. Por favor, né? Você não tem como compensar duas coisas negativas, você faz aumentar o saldo devedor. Certo? Então vamos lá. Qual que é o regime de... Deixa eu apagar isso aqui, professor. Qual é o regime de reconhecimento da receita? Bom, pela legislação do imposto de renda, nós devemos adotar o regime de competência para a tributação dos resultados das empresas. Com isso, quando, se não tiver uma disposição expressa em sentido contrário, as receitas, os rendimentos e ganhos deverão ser reconhecidos pelos regimes de competência, independentemente do recebimento em dinheiro no momento em que o bem for vendido. Isso aqui nada mais é do que o conceito. E aí, professor, mas lá no Simples Nacional, o senhor disse que a gente poderia adotar, né, o regime de caixa e tudo mais. Bom, pessoal, se não houver nenhuma legislação, se não sair nenhuma legislação que permita que no lucro real você faça pelo regime de caixa, então você vai ter que obrigatoriamente adotar o regime de competência. Se sair em algum momento aí algum normativo permitindo uma excepcionalidade, alguma situação específica, você faça uso. Se não, pessoal, vai ser o regime de competência, que inclusive é o nosso regime contábil, tá? Bom, quais são as exceções? Primeiro, atividades imobiliárias, ou seja, pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias poderão considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido relativo a unidades imobiliárias vendidas. Pessoal, como a gente acabou de pontuar, se você não tiver, né, uma legislação específica que aponte, né, que normatize, que deixe você optar pelo regime de caixa, você vai estar obrigado ao regime de competência. Entretanto, nós temos algumas atividades que têm algumas situações diferenciadas, né? E aí, o caso delas, a primeira delas, atividade imobiliária. Outra, pessoas jurídicas que forneçam bens e serviços para pessoas jurídicas de direito público, ou seja, para quem presta serviço para prefeituras, fundações, algum ente público. Ou seja, as receitas decorrentes de fornecimento de bens e serviços para a pessoa jurídica,
Embora seu controle da empresa pública comprar duração de contrato superior a 12 meses, também poderão ser reconhecidos no mês de recebimento. Por que isso aqui, pessoal? Porque o serviço público dá muito calote, atrasa demais, dificilmente você vê uma empresa pagando no dia. E aí, se o governo vem e taxa essas empresas como se ela já tivesse recebido, você não recebeu do seu cliente e já tem que pagar o imposto do governo. Então, isso faz com que a empresa venha a quebrar, a ter dificuldades financeiras. Então, uma medida para que você possa, né, tributar e pagar em cima daquilo que você efetivamente recebeu. E aí, qual que é o período de apuração dentro do regime do lucro real? Bom, no Simples Nacional, o nosso regime ele era mensal. Todo mês a gente calculava. No lucro presumido, né, nós vimos que esta tributação ela era trimestral. E agora no lucro real, né, elas podem optar pelo quê? Pela apuração trimestral ou anual do imposto. No caso de apuração anual, a pessoa jurídica deverá fazer o pagamento mensal por estimativa. Como assim, professor? A gente vai ver aqui um modelito. Mas o que? Você vai estimar, então você não vai pagar o valor exato. O nome já está dizendo, é uma estimativa. Não tem valor certo nem valor errado. No final das contas, você vai ter que chegar no final do ano e calcular tudo para ver qual que ficaria o valor correto. O regime trimestral ou anual, ele é irretratável para todo ano calendário e sendo concretizado com o recolhimento da primeira ou única cota do imposto de renda. Então, percebam o quê? Quando você, né, opta pelo regime trimestral, você vai ter que fechar o seu balanço 4 vezes. Por quê? Porque o lucro real, ele necessita que você levante o balanço, né? Porque você tem que chegar lá no resultado da sua DRE, depois você faz os ajustes para que você chegue o quê? Para que você chegue no seu LALU. Então perceba que é um trabalho monstruoso. Você vai ter vários, né? Vários fechamentos. Então por isso que na maioria das vezes você acaba optando pelo anual e aí você vai pagando por estimativa. Chega no final do ano, tu faz o apurado. Vê quanto é que tu pagou, vê o que é que tu tinha, né, a pagar, faz a diferença e paga a diferença que existir. Porque aí você levanta o balanço, né, um balanço verdadeiro no final. Então, como é que fica a apuração trimestral? Como a gente acabou de pontuar, ela vai exigir exatamente esse encerramento trimestral. Isso quer dizer o quê? Que todos esses, né, esses trimestres você vai ter que levantar um balanço para que você possa efetivamente saber, né, e apurar o seu lucro real. E nesse sentido, dificuldade? Mais dificuldade por internet ou é alguma coisa para mim aqui? Deve ser internet. Não está na sala de espera, não tem ninguém na sala de espera, não. Beleza. Todo mundo vai ter que... Não, beleza. Não, mas eu estava olhando se ela estava na sala de espera, mas eu vi aqui que na verdade ela está com dificuldades só para acessar a plataforma e não na sala de espera. Mas é isso. Então você vai ter que levantar balanço, uma vez que você escolhe a apuração trimestral, então você vai ter mais trabalho, né? Então, ó,